Boa tarde a todos que estão aí conosco. Mais uma vez, nós estamos aqui preparando conteúdo para vocês, principalmente para os nossos corretores, principalmente para você aí que ainda tem dúvida relacionado aos nossos planos. Principalmente, olá Márcia, seja bem-vinda, seja bem-vindo todos, tá? Então, principalmente para você ainda que está na dúvida do plano, se você pode aderir, como é que funciona, quais são as normativas, quais são as regras. Henrique, seja bem-vindo. Como é que vai funcionar, como é que funciona tudo isso. Eu sei que são dúvidas muito pertinentes e por isso, a Mauri, muito bem-vindo. Então, essas dúvidas, na verdade, nos deixam um pouco refém, né, de falta de informação. Então, a nossa intenção enquanto corretora, é justamente fortalecer esse laço nesse momento, né? E facilitar, doutora Larissa está entrando aí, para que você possa estar aderindo ao plano, certo? E fazendo o melhor uso deste plano. Então, a intenção é fazer com que você tire todas as suas dúvidas. Nesse momento, nós estamos passando por uma pandemia, onde todos nós estamos tendo que nos adequarmos, na verdade, aos novos trabalhos, às novas formatações de trabalhos, e por isso nós estamos aí sempre chamando alguns profissionais para bater um papo com eles, para ver como é que está o atendimento, como é que a gente pode estar ajudando nesse primeiro momento, e também conhecer, né, os profissionais que fazem parte dessa linha de frente. E que está aí também junto conosco, arrumando normativas, novas formas de fazer o trabalho deles. Eles estão fazendo o trabalho da linha de frente e nós, da área comercial, estamos comercializando o produto para que possa a demanda chegar para os profissionais. Então, os profissionais da área de odontologia são muito importantes na nossa missão, na verdade, na nossa profissão na área comercial. Por quê? Porque nós fazemos o plano comercial, como eu expliquei pela parte da manhã, nós falamos bastante sobre a parte como funciona, o funcional da área comercial, qual é realmente a verdadeira função da área comercial nas operadoras, né? Nós teremos outras, eu vou falar sobre outras operadoras especificamente, mas esse exemplo do profissional que atende é o maior exemplo que nós temos, né? Justamente para poder fazer o atendimento. Então, quem faz o atendimento, na verdade, é o dentista. Então, o dentista, ele é muito importante, ele é uma engrenagem muito grandiosa para nós todos. Então, a doutora Larissa, daqui a pouco, deve estar nos chamando aí, e ela vai entrar, e assim que ela entrar, nós vamos começar a ter um papo com ela para saber como é que está justamente os atendimentos lá na Climel. Ela vai estar passando para vocês justamente onde fica também o endereço, qual é a sala que ela atende, quais são as medidas que estão sendo tomadas. Enfim, vai ser um papo descontraído, mas que vai favorecer bastante a você aí que está na dúvida ainda, ou que não conhece algum dentista ainda, porque possa fazer o seu tratamento que está entrando aí na nossa live, né? Ou você conhece alguém que já tem o plano ou aderiu há pouco tempo e não conhece ainda, vai justamente estar fazendo essa referência, essa rede de referência que é essa que nós estamos fazendo em todas as chamadas, né? Então é isso, nós vamos sempre conversando com os dentistas, conversando com alguns profissionais da área comercial e na área comercial nós vamos sempre divulgando aí o nosso trabalho e fazendo o nosso diferencial, tentando fazer com que esse momento tão diferente, né, que ele seja suavizado pelo nosso trabalho, né? Trabalho de linha de frente, na verdade, trabalho de área comercial, da gestão, da coordenação, da supervisão, da gerência. Todos esses setores, na verdade, que estão com cargo de chefia hoje, eles precisam ter em mente sempre posicionamentos, na verdade, para poder fazer esse diferencial. Então, esse diferencial que vai fazer realmente com que nosso setor continue funcionando normalmente, certo? Então, justamente é isso que eu venho convidar vocês. Nós estamos tirando, na verdade, às vezes, o corretor da ociosidade, né? Às vezes da intenção de justamente estar ocioso, né? Para ele realmente, nesse momento, ao menos utilizar-se dessa ferramenta chamada Instagram,
para que a gente possa aí tirar as dúvidas, fortalecer os laços, aumentar a forma de entendimento, né? Porque a gente acaba esclarecendo e construindo, na verdade, mais sabedoria, conhecendo tecnicamente mais os produtos, fortalecendo e tirando as nossas dúvidas, né? E assim nós vamos fortalecendo cada vez mais esse laço comercial que é tão importante nesse momento. Não é isso? Vamos aguardar a doutora Larissa, ela deve estar daqui a pouco nos chamando, né? E aí assim que ela entrar, ela já vai começar a falar de toda a vivência dela, né, na área odontológica. E isso é muito importante, muito importante. O dentista, ele faz um trabalho por fora da rede, que ele faz um trabalho por fora da área comercial, que é muito. Trabalhamos na área comercial, né? Então, o dentista, ele fica na linha de frente e ele faz a finalização do fechamento da venda. Então, quem faz o atendimento é realmente o dentista. Então, o dentista, ele tem muito essa capacidade de fortalecer esse elo da operadora e fortalecer esse elo justamente com o cliente na ponta, porque é ele que faz o atendimento já ao cliente. A doutora Larissa já está aí na nossa live. Olá! Você me ouve? Boa tarde, como a senhora está? Tudo bem? O som tá bom, sua imagem que tá meia distorcida. É, não tenho muita experiência assim com internet não, viu? Mas vamos tentar, que é a primeira live, certo? Agora melhorou bastante já. Então, então, boa tarde, Eli. Obrigada, viu, pelo convite, né? Pela parceria de sempre. Acho que travou. Tá me ouvindo? Tem horas que vai sair, você vai me dizendo, certo? Realmente, assim, é um momento assim, interessante para a odontologia, e o que a gente está vivendo agora. Por quê? Porque muita coisa vai mudar após essa Covid, né? E a gente sabe que ela não vai ficar só agora, ela vai continuar um tempo. Então a gente vai ter que passar por mudanças, todos nós. E a odontologia não vai ser diferente, entendeu? Mas a gente também não pode ficar vendo tudo como se fosse assim, nada vai dar certo. A gente tem também que ver com bons olhos as coisas, entendeu? A gente faz a nossa parte como ser humano, como profissional, entendeu? E a vida também precisa continuar, entendeu? A gente não pode só pensar, aconteceu, não vai dar nada mais certo, a profissão acabou, não. A gente se reinventa. Muito tempo trabalhando em segura, usando os EPIs, entendeu? A gente, quando faz a faculdade, a gente faz isso o tempo todo lá. A gente sai já com esses protocolos. A gente usa máscara, a gente usa gorro, a gente usa luva, jalecos, nós usamos surge, a gente vai incrementar. E é isso que está acontecendo na odontologia. Nós vamos ter que nos readaptar a algumas coisas. Vamos ter que incrementar coisas que a gente não estava fazendo, como, por exemplo, máscara facial, que todo mundo está vendo muito aí, que a gente começa a, não é verdade? Mais, assim, os protocolos básicos de segurança, não Larissa, todo o material esterilizado. doutora, seu Oi. vídeo tá cortando muito. Eu acredito que o local que você tá talvez esteja dando interferência na internet. Eu vou tirar, vou desligar você. Você procura um melhor posicionamento no áudio e, na verdade, está saindo muito distorcida a imagem. E aí acho que você tem que ficar mais perto do Tá, eu vou roteador. procurar, eu estou em casa, Não, eu vou procurar um melhor local. quanto mais Guarda um perto do pouquinho. roteador você estiver roteando, para você vai ficar melhor, tá? Eu vou fechar e depois você me chama em seguida. Enquanto isso, a gente vai dando continuidade aqui enquanto a doutora Larissa se prepara lá já para achar o melhor localzinho
Essas interferências de internet é assim mesmo. A internet, na verdade, está um caos, porque está todo mundo produzindo conteúdo, está todo mundo tendo que se reinventar. Isso é tão normal. Eu acho tão assim, acho tão estranho para mim quando eu vejo às vezes uma pessoa dizer assim: "Para que tanto conteúdo? Para que tá fazendo tanta live?" Minha gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo trabalhando de forma online. Tá todo mundo fazendo de outra forma. Nós temos que nos adequar. Foi como a doutora Larissa acabou de avisar aí. O mundo da odontologia vai precisar mudar. Todo mundo vai precisar mudar. Não é só o odonto que vai mudar. Na verdade, é todos nós. Olha, a Nilda concordando, é uma consultora nossa. Então, assim, todos nós precisamos mudar. Nós não vamos mais voltar ao que nós éramos antes. E que bom que nós não vamos mais voltar ao que nós éramos antes, né? É claro que a primeiro momento, no primeiro impacto, quando a gente recebe a mudança, elas nos constrangem, elas nos deixam fora da órbita, né? Quando a gente recebe o impacto de que você precisa mudar agora. Como foi feito, como é feito, né? As mudanças, quando elas são repentinas, elas nos causam. Tem gente que não consegue se adequar à mudança, que é muito difícil. Tem pessoas que não conseguem, que precisam de terapia. Quando vai mudar, é pronto, se você fizer aí, de repente, conversando entre vocês, com pessoas do seu conhecimento, que você conhece, do seu convívio, pergunte para eles quem gosta de fazer mudança de casa. Mudança de casa. Pergunte quem é que gosta. Por quê? Porque primeiro há o caos. Primeiro há o caos. A desorganização primeiro é feita para que depois exista a organização. Então, por isso que nós somos tão resistentes à mudança. E foi justamente isso que a doutora estava enfatizando. Ela estava dizendo justamente isso. Todos os setores, não só o odonto, todos os setores precisarão mudar. Olha ela aí, novamente. E aí, melhorou? Ficou ótimo. Muito. Ai, que bom. Eu não sei nem aonde eu parei, viu? Então, eu nem sei onde foi que eu parei. Que eu fui pá, falando. Na verdade, Então, você estava falando que na faculdade vocês já são preparados para enfrentar esse tipo de coisa. Eli, eu acho assim, sabe? Eu tava um pouquinho nervosa, mas agora eu vou entrar no meu estado, assim, à vontade. Relaxa. Eu acho assim, eu acho assim, que é opinião minha, né, embasada também, né, no que a gente vive. Eu acho assim, que a gente cria um pânico que é natural, né? É uma pandemia que assolou o mundo inteiro e realmente gerou medo, ansiedade. A gente fica paralisado quando a gente tem muito medo. Então, quando a gente se paralisa muito, quando a gente tem muito medo, a gente não consegue entrar em ação. E nesse momento, a gente precisa entrar em ação, entendeu? Porque, assim, realmente, na faculdade, como eu disse, todos nossos colegas que estiverem escutando ou que vierem a via live, vai concordar comigo. A gente é preparado na faculdade para a questão da biossegurança, para a questão da infecção cruzada, entendeu? Que você pega numa coisa, pega em outra, está de luva e contamina, entendeu? Nós já somos preparados para isso. Então, a gente já usa, né? Voltando, né? Os EPIs que tanto estão se falando agora, máscara, gorro, luva, jaleco. Nós fazemos a esterilização em autoclave, nós fazemos a desinfecção das áreas que nós usamos, dos instrumentais. Cada paciente é um instrumental novo, esterilizado. Inclusive, a gente usa aquelas fitinhas que são marcadores para dar indicação de que foi esterilizado, com data de quando foi, entendeu? Então, nós já fazemos isso. E a nossa equipe de suporte, os nossos atendentes, os nossos funcionários, a nossa equipe que trabalha com a gente, em clínica, em consultório particular, eles já fazem isso, entendeu? Inclusive porque hoje a maioria das nossas atendentes, elas têm curso de ACD, então elas são preparadas para estar ali no consultório odontológico com a gente, entendeu? Elas não só estão ali jogadas, entendeu? Então, o que acontece? Nós saímos da faculdade preparados com isso. Tivemos que implementar medidas. Normal isso. Então, essa tal da máscara facial, que por sinal é ótimo, eu acredito assim, que a maioria dos colegas, mesmo depois que passar essa situação da Covid, eu creio que vai continuar usando. Alguns já até usavam, certo? Então, não será dificuldade para eles em relação a isso. A gente, assim, fica um pouco mais atenta,
mais atentos, alerta, né? Porque, assim, ninguém sabe, é um inimigo invisível, né? Ninguém sabe quem tá, quem não tá. Então, a gente tem que cuidar da gente e do próximo. Porque É. essa pandemia fez a gente repensar valores também. Vamos cuidar da gente Muito. e do próximo, Eu não venho é? dizendo isso desde segunda-feira, doutora. Na verdade, eu Eu acho não pude que acompanhar suas lives, né? Mas que bom, né? Que eu estou concordando com você. exatamente, tudo isso que você está falando aí, assim, correlacionado ao momento que foi tão chocante, desde o início do, da indicação, da formalização, na verdade, do Covid no Brasil, eu acho que foi muito chocante, paralisante, né? Porque é normal, nós estamos preparados, nós nunca somos preparados para o pior, né? Então, na Exatamente. verdade, tudo que traz mudança, Eva tá botando, ó, Eva entrou e disse Larissa Musa linda. Então, A Eva que é. não, eu só trabalho com dentista gata. Não tenho mais nada o que dizer. Parece que a Bruna, que inclusive vai poder estar conosco também numa live, já acho que ela escolhe pela boniteza, viu? Porque não é possível. Claro que é pelo profissionalismo, eu sei disso, tô brincando. Então é isso. Na verdade, o mundo, eu acho que ele teve que impactar, na verdade, e depois desse grande impacto, né? Agora eu acho que, como eu disse na live da doutora Eva, mesmo a gente disse, eu acho que quando recebemos a notícia foi chocante, mas agora nós já estamos Exato. descongelando do impacto, né? Nós não dá essa Exato. intenção. A impressão que dá é que agora a gente já tem informação um pouco, não totalmente É, suficiente, mas um pouco que já dá para nós conseguirmos mantermos uma conduta de trabalho e conseguir começar a exato. galgar aí pequenos degraus para que a gente possa conseguir conduzir o trabalho. Porque se a gente for esperar Exatamente. parar tudo, acabar, não, agora surgiu a cura, Não, nós vamos realmente ficarmos sem fazer nada no ócio, né? Então a exatamente, ideia é exatamente. essa, né? E assim, né, Lia, aí muita gente, você só não fugir muito do assunto, mas vou falar. E o fato da gente ficar muito parado, ficar muito dentro de casa, com medo, estresse, ansiedade, porque todo mundo ficou. Mesmo os profissionais mais informados, né, da área de saúde, todos ficaram paralisados, com medo, mesmo os Na que tiveram primeira que ir à mente. semana, na primeira Hum, semana, Larissa, até os coaches, que são sim, pessoas que fazem treinamentos de PNL, coaches que são sim. de formações de coach mesmo, nem eles De faziam, peso, né? faziam material. Eles não estavam fazendo É. conteúdo. Na primeira semana Eu acho que eles paralisou estavam geral. absorvendo, né? Eu acho que eles estavam absorvendo primeiro as informações, se preparando até para chegar ao público, né? Assim, os seus alunos, a quem eles fossem fazer as explanações e as lives, entendeu Exatamente. ali? Então, eu acho assim, o fato da gente ficar muito ansioso, agora voltando para o profissional, a gente ficar muito ansioso, com medo, com receio, aquela coisa toda, vamos voltar para o consultório, como que vamos fazer, como que nós vamos receber o cliente. Então, como eu falei, isso gera uma paralisia às vezes, porque o medo que paralisa a gente não é bom, é como eu falei, a gente fica paralisado a ponto de não entrar em ação, mas a gente precisa voltar ao ritmo normal, de forma responsável com a gente e com os nossos clientes, que a gente precisa deixar bem claro que não é só com o cliente também que a gente está cuidando, a gente cuidando da gente, como eu falei, vamos cuidar dos clientes. Então, eles precisam ter essa segurança da gente. Eles precisam ter, assim, uma tranquilidade em poder voltar para a gente, né? Então, a gente precisa passar, eu acho que é uma opinião pessoal minha, mas eu acho que a gente precisa passar uma certa tranquilidade para os nossos clientes, de que eles vão estar sendo bem atendidos dentro das normas padrões de segurança, como eu já falei algumas aqui no começo. Se não deu para ouvir, depois eu repito de novo. Então, assim, e a gente precisa voltar, porque senão desse jeito você nunca mais vai para um dentista, você nunca mais vai para um médico, não vai para um oftalmo, que também tem um contato direto, um otorrino, um exemplo. Não, são áreas importantes que a gente precisa passar a se cuidar, e eu tenho certeza que todos os profissionais tanto da área de saúde, como o próprio paciente também está mais consciente, né? Aos poucos está criando a consciência de que precisa se cuidar, porque não pode ser uma responsabilidade só do profissional, nós temos, assim, uma responsabilidade enorme, mas o cliente, o paciente, eu falo cliente para outras áreas, você vai numa loja, se você vai em qualquer outro lugar, não é só a loja que tem que prover você segurança, nesse sentido, né, de Covid agora, de máscara, de álcool gel, tem que partir da gente,
Eu voltei a semana passada a atender e eu estava realmente assim, um pouco tensa, apreensiva. Aí essa semana eu ainda estava um pouquinho apreensiva. E eu notei que os pacientes estavam assim, eu falei até com a minha atendente, com a Cleane. Cleane, eu estou achando os pacientes assim um pouco tristes, porque essa realidade tem gerado isso, né? Essa instabilidade tem deixado as pessoas um pouco assim desanimadas. E quando eles têm esse contato com a gente pode melhorar isso. Porque até eu falei assim, poxa, eu também estou assim, meio pionga, meio para baixo. Então, isso eu vou passar para o meu paciente. E eu não quero isso, e eu acho que nossos colegas também não querem. Eu acho que a gente quer voltar à vida ao normal aos poucos, apesar de que nunca mais vai ser nada normal. E nem é para ser, né? Eu acho que a gente tem que mudar. A mudança está aí, e isso é bom. Eu vou ler aqui uma coisa que eu anotei, viu? Porque eu achei interessante. Porque eu Fique à estava vontade. ouvindo hoje, viu? Porque eu não gravei. Um historiador brasileiro, né? Um grande historiador brasileiro, Leandro Carnal. Eu não conheço ele, mas eu ouvi a frase e vou repetir. Deixa eu botar o óculos. Guerras, guerras, epidemias e revoluções mudam o curso do futuro. Ou seja, acelera o processo de mudança. E a gente está em constante mudança. Só que às vezes existem mudanças que são mais drásticas. Como essa, a gente pegou a gente, todo mundo assim, de repente, de dezembro para cá, tudo, né, mudou. No Brasil, agora, do começo de março para cá, de um dia para o outro, tudo mudou. Então, o que que acontece? A gente também não pode ficar preso a essas mudanças. A gente tem que ver o que que a gente pode fazer. E, para mim, na minha opinião, nesse momento, a melhor maneira do profissional buscar esse novo contato, tanto com os pacientes que já são seus, como os futuros, que estão ali esperando para poder ser atendido, mas estão com medo de chegar até o profissional, porque tem muita gente que está com medo ainda. Então, a gente tem que gerar uma relação mais próxima com o cliente, de confiabilidade, entendeu? De segurança, que a gente precisa desenvolver alguma maneira de estar mais próximo dele, porque a odontologia é muito de confiabilidade, né, ali. Então, assim, você pega uma confiança naquele profissional, então, assim, você vai, né? Então, eu acho que a gente precisa disso, uma confiança do cliente com a gente. No caso, vocês que vendem um plano, eles têm uma confiança de vocês, que vocês vão indicar um profissional que vocês sabem que vão atender bem o seu cliente, que vai dar a estrutura certa para poder atender aquele cliente, aquele tratamento, entendeu? Então, é hora disso. Deixar de lado o medo, ter responsabilidade em cima do que você vai fazer, prudência, né? Prudência nos atendimentos, respeitando aquelas, todas aquelas recomendações, né? Hora marcada, a gente vem pedindo que os pacientes cheguem mais ou menos no horário, não cheguem muito antes, se puder vir sem um acompanhante, salvo exceções, né? Pessoas idosas, crianças, ou quem realmente não pode se locomover, para que a gente não acumule gente nas recepções. Porque, por exemplo, lá em Arapiraca, nós atendemos ali na Climeira. Então, quer dizer, são acho 10 salas de profissionais atendendo. Então, imagine, cada sala com um profissional naquele horário vai dar 10 pessoas na recepção, não é? Então, se chega É. um paciente com mais Mais outro, ACD, né? né? Mais ACD. Então, por exemplo, na sala, eu tenho pedido assim, a compreensão dos pacientes, quando chegam dois para entrar, eu peço para que entre um, até por uma segurança deles mesmo, entendeu? Fornecemos nas recepções, tanto da clínica como dentro da sala, nós temos o álcool em gel, que o paciente chega, passa. Então, realmente, a gente está cuidando, sabe, ali. Dentro do possível, nós estamos fazendo tudo de melhor para poder receber o nosso cliente e os nossos parceiros, né? Eu sei, Então, é isso. eu sei disso. Falando, você falou que atendia aqui na Climel. Para quem não sabe, a Climel fica em frente ao Nossa Senhora de Fátima, o Hospital Nossa Senhora de Fátima, como no coração de Arapiraca, né? Vizinho ao É Mundo super bem Verde. localizada. A doutora Larissa, Uhum. como? Bem localizada, né? Fácil acesso, Sim, né? fácil acesso. Doutora Larissa atende lá, tá? Horário marcado, como ela acabou de explicar. E é necessário que você marque tudo direitinho na agenda, ligue. Nós vamos disponibilizar também o telefone da doutora Larissa. A senhora quer falar, doutora, o telefone da clínica, para que possa fazer as marcações? É 99620 0031. Fala diretamente no Zap com a minha atendente. Mas eu queria deixar aqui, sabe, ali, não só eu trabalho junto, eu fazendo uma parte de ortodontia e implante,
doutor Clérigo, com a parte de prótese e implante, doutora Isso. Jéssica, que é um excelente profissional também, fazendo Isso. a parte de endo. Mas a clínica lá, como um todo, tem excelentes profissionais preparados para receber todos os clientes com muito amor e carinho. E Eu vi em que hoje todas as especialidades. eles estavam instalando adaptadores para álcool gel. Eu vi que eles nos stories eu Exatamente, vi. exatamente. Então, a proprietária da clínica, Márcia Pessoa e o Chico, eles cuidam daquela clínica com muito carinho, entendeu? Para receber os clientes, nossos pacientes, né? Isso. E, assim, estão fazendo tudo para que seja atendida todas as medidas, para que os pacientes cheguem tranquilos, fiquem seguros, confortáveis, de que vão ser atendidos da melhor maneira possível. Então, lá, aquela clínica tem uma equipe, assim, maravilhosa de atendimento odontológico. E a gente tem agora no momento a doutora Rubeli, que é dermato, e o doutor Rubélio, que faz a parte de vista. Então, assim, realmente a Climel tem uma equipe muito bacana, muito bonita, e assim, vale a pena. Viu? Estou fazendo agora propaganda. Vale a pena dar uma passadinha É para verdade. conhecer a nossa estrutura lá. Aí, Outra coisa, Eli, tem gente dizendo eu queria dar parabéns, só um... Larissa, aí. É, a Hã? Larissa faz então, tem pessoal falando aqui, parabéns, Larissa. Vendedor falando parabéns, Ah, Larissa. Parabéns, obrigada. Larissa. Oh, E obrigada. em Obrigada. Maceió, Ô, você Eli, também faz atendimento, não é isso? Pela rede Una. Quais são os faço... convênios hoje que você Na atende aí? verdade, depois que eu tive neném, eu dei uma suspendida aqui em Maceió, mas eu fui sócia há muitos anos lá na Dente Clinic, tem uma equipe maravilhosa, que foram minhas sócias por quase 14 anos, e assim, são minhas amigas e irmãs que estão lá também fazendo um excelente trabalho. Fica na rua Joaquim Nabuco. Depois eu passo aqui o endereço direitinho no farol e telefone, porque às vezes vocês têm paciente aqui e lá, como às vezes tem gente que me pergunta, né? Então, vale a pena, né? Dar uma ligada, porque elas estão tomando todos os mesmos cuidados que eu falei. O Eli, eu gostaria só de reforçar uma coisa que eu achei interessante também para lhe dizer e para passar para o pessoal. Vou ler também, porque eu vi na estante e eu achei interessante. Certo? Ah, sim, a respeito da higiene bucal. Eu estava lendo que a higiene bucal pode ajudar a prevenir complicações da Covid, certo? 19. Porque você precisa que, por exemplo, durante a quarentena, às vezes as pessoas, não estou dizendo que é todo mundo, me desculpe, viu? Eu estou falando que às vezes se desleixa um pouquinho, todo mundo passou a comer mais, se descuida um pouquinho da higiene, ficou muito dentro de casa. E o estresse, esse estresse eleva o nível de cortisol no corpo da gente, porque às vezes a gente cai um pouquinho em imunidade. E às vezes pode, como é que fala? Pode Baixa aí. aumentar, favorecer o surgimento de bactérias, que pode levar a uma gengivite, certo? Então precisa de uma higiene bem feita. Se você não está indo para o dentista no momento, então tente fazer sua higienização direito em casa. Se você puder, se já está saindo da quarentena, seria interessante buscar a consulta de um profissional, pelo menos para fazer uma avaliação, fazer uma limpeza, para poder, assim, isso já é comprovado, né? Higiene bucal pode ajudar a prevenir complicações da Covid. Então, assim, é interessante que a pessoa não se esqueça disso. Às vezes a gente só está pensando assim, lavar a mão e não tocar em ninguém, botar máscara, mas se lembre que no momento que você senta ali na cadeira do odontólogo, ele está ali fazendo todo aquele cuidado com o paciente. Então tem que ficar atento a isso também. A gente está tão limitado ao Covid que a gente está esquecendo de outras coisas, né? E às É vezes você verdade. pode vir a ter problema de outras doenças, que às vezes não tem nem nada a ver com o corpo, às vezes até uma depressão, algo mais, porque você está focado só no problema. A gente tem que É. sair do foco do problema e buscar a solução, O entendeu? medo ele baixa muita coisa, ele baixa a imunidade, ele cria, na verdade, hormônios, né? O medo, a ansiedade, ele acaba criando hormônios que nos afetam diretamente na imunidade, né? Então, Exatamente, ele impacta exatamente. diretamente na nossa imunidade. Então, a imunidade, na verdade, ela precisa estar alta, né? Para que as defesas não baixem, mesmo que Exato, você pegue o Covid, que você saia do quadro clínico mais saudável possível, exatamente, né? Então, nós sabemos que não é exatamente. que nós não vamos pegar, não existe isso. É claro que a gente espera que não haja contágio, claro, óbvio. Mas, Exato. havendo contágio, nós sabemos que
existe a necessidade de cuidados bem maiores, específicos, né? Exatamente. Principalmente quando você é um paciente já de risco. Então, existe essa necessidade de você ter esse cuidado com você mesmo, né? Então, o cuidado começa primeiro entre nós, assim, para nós, conosco mesmo, né? Exatamente. Então, na verdade, é Exatamente. interessante isso, que você vem colocando que é importante sim, a higienização bucal, nesse momento, principalmente, para também não proliferar doenças bacterianas na garganta, que nós sabemos que isso pode ocorrer, Exatamente. né? E, de repente, você está com uma crise de garganta e acaba generalizando achando que está com Covid. Né, doutora? Isso acontece também. Exatamente. Já que a E gente pode está todo... agravar, Pode falar. e pode agravar. Não, e pode agravar também, no caso do paciente que está de Covid, esse aumento de bactérias orais pode chegar a provocar até quadros pulmonares um pouquinho mais graves, entendeu? A gente não sabe, né, que tipo de bactéria que está ali, né? Então, assim, a gente precisa realmente cuidar como um todo. Cuidar da mente, cuidar da cabeça, corpo e alma, né? É Não verdade. adianta ficar só preocupado com o externo. Tem que ser um pouquinho de cada coisa, né? Esse momento, eu acho que esse momento é um momento da gente cuidar um pouquinho de tudo. Um pouquinho do lado humano, um pouquinho do lado espiritual, um pouquinho do lado, né, físico, né? Tem que ser um pouco de tudo, porque a gente precisa, né, mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo, né? Adorei essa Marisa frase. Depois eu Monte. quero que você mande ela Marisa para mim. Monte. Marisa Monte, é uma música. Eu acho que é Marisa Monte, eu não lembro não direito, mas é uma música, viu? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Ah, que ótimo, tá vendo? Tá vendo o quanto é enriquecedor esses momentos assim, né? Em que a gente tá É, formalizando e estreitando o laço e informando a todos que estão aí nos acompanhando. E ainda estamos aqui fazendo essa troca de sinergia, que é tão importante. Você sai mais leve, você sai, meu Deus, exatamente. eu falei, eu quis também me expressar, eu coloquei para fora aquilo que eu sinto. É É, importantíssimo. Na verdade, nós temos encontrado sempre alguns empecilhos com os corretores que não gostam muito de aparecer nas câmeras. A gente sabe que, né, tem gente que não gosta mesmo, né? é, Mas o momento pede adequação, né? No nosso setor comercial está pedindo adequação. Está eu aqui fazendo live, logo eu, que era verdade. contra, né? Então, assim, e aí nós precisamos adequar, né? Precisamos fazer diferente, fazer a diferença Exatamente. e mostrar que existe sim uma forma, existe uma saída, né? Existe uma Meu saída. pai já dizia assim, quando Deus fecha uma porta, ele sempre abre uma janela, Eu acho, né? certíssimo. A gente vai vivendo Então, eu acho coisas, passando por coisas, né? E a gente vai vendo que é isso mesmo. E assim, vai passar, vai passar. A gente tem que buscar a melhor maneira de passar por isso. Não é fácil, né? Eu tô falando assim, parece que é fácil, mas não é fácil. Mas a gente tem que buscar os meios de resolver. Como você falou, os meios de voltar ao trabalho, sair da zona de conforto. Eu vi você falando em algum momento. A gente tem que buscar meios de, assim, passar por cima disso. Buscar maneiras, né? Ter um plano de ação também, né? Como a gente vai viver esse novo momento. Eu tô falando muito, assim, de tudo, porque eu sou dentista, mas a gente não vive só na odontologia. É uma vida, nossa vida pessoal impacta na nossa profissional, não é? sim, E a nossa profissional claro. vai impactar ao redor das pessoas que estão com a gente, funcionários, pacientes, parceiros, né? Então, eu Claro. acho que tem que começar daqui de dentro as mudanças, né? Levar para fora. E é isso. Eu só queria deixar claro, assim, que os nossos clientes, os nossos pacientes, eu entendo os medos, os anseios deles. Nós também temos nossos medos, nossos anseios, mas nós estamos nos preparando para recebê-los da melhor maneira, né? Então, assim, na verdade, nós já recebíamos, como eu disse no início. Agora nós estamos implementando outras medidas, né? As que forem necessárias, né, Li? É Para poder, eu, verdade. por exemplo, atendi na terça-feira, na quarta, né, agora, de macacão. Depois ele me mandou uma foto, toda de Mande. macacão. Só não botei o gorrinho, porque já era demais. Vinha como é o nome? Um capuzinho. Aí eu É, não botei o capuz. Prefiro usar o gorro, a máscara facial. Mas, assim, eu adorei. Pronto, que, assim, fez a gente repensar. E eu adorei usar esse macacão, porque me protegi toda. E eu me protegendo, eu estou protegendo meu cliente, meu paciente, entendeu?